Então, nós estamos com a aula de hoje, nosso último encontro da disciplina Metodologia de Investigação Científica dos nossos mestrados no QESA. É uma disciplina da Universidade Metodista de Angola. E nós, então, vamos começar a aula de hoje com enfoque nessa grande questão que é a própria investigação científica, né? Nós estamos abordando elementos da investigação científica e eu comecei a trazer já há 3 aulas o aspecto produção de conhecimento, né, que envolve a expressão investigação científica. A palavra científica, né, vem de ciência, né, e a grande questão para nós, né, que estamos aqui no século XXI, vivendo essas grandes modificações tecnológicas, na produção do conhecimento, na produção das tecnologias, há, de fato, uma mudança de paradigma em curso, que muitos de nós, na nossa escolaridade, a gente não teve acesso nesses novos paradigmas de produção de conhecimento que estão em curso. E nós, então, estamos vivendo uma grande transição, né? Mas essa transição não necessariamente é uma transição de processo de produção de conhecimentos confiáveis, né? Que é o tal do conhecimento científico. O ser humano está sempre atrás de credibilidade. Então, o que é o nosso grande desafio hoje? O nosso grande desafio na aula de hoje é pensar o seguinte: vocês vão produzir um texto, uma dissertação de mestrado, e essa produção, ela tem um contexto teórico, né? Então, eu quero agora pensar um pouco com vocês. Na produção da sua dissertação de mestrado, nós vimos lá no regulamento institucional que a dissertação de mestrado ela tem o desafio de produzir um conhecimento, não necessariamente uma inovação, né, mas um conhecimento mais profundo, melhor organizado e demonstrativo, né, da relação tecnologia-conhecimento, intervenção e alteração de alguma realidade. Então, alguma realidade precisa sofrer uma alteração, precisa se qualificar a sua existência, e nós, então, nos debruçamos sobre como produzir isso, né? Então, toda a produção teórica, né, o desafio da sua qualidade está nessa variável entre a forma, o conteúdo e a relevância disso na realidade que a gente está pretendendo investigar. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso, e hoje, lembrando, é o nosso último encontro da disciplina Metodologia de Investigação Científica, dessa oferta aí, do início do ciclo de formação do mestrado, que inicia agora em novembro de 25 e vai até outubro de 27. Muito trabalho pela frente. Então, vamos lá. Em termos de macroestrutura, a produção teórica, ela tem os elementos que a gente trabalhou todas as aulas praticamente. Existe na estrutura do trabalho, tem elementos pré-textuais que não é conteúdo, né? É só apresentação preparatória para adentrar o próprio texto, né? E esses elementos pré-textuais, o final dele é o próprio sumário, que já prepara a pessoa para o que virá depois. E aí tem os elementos textuais. Hoje, nós vamos concentrar a energia no debate sobre os elementos textuais, né? E os elementos pós-textuais, o mais importante é a própria referência bibliográfica e as referências das fontes, né? Então, os elementos pós-textuais são também anexos, apêndices, coisas que são relevantes ou não, dependendo da pesquisa e do método, mas a bibliografia, a referência bibliográfica é algo inegociável. Nós vamos introduzir hoje um cara que vocês se debruçaram sobre ele vendo o filme ontem, que é o Humberto Eco,
E uma obra específica do Humberto Eco, que eu fiz um download dela, vou botar lá no nosso WhatsApp, para todos terem acesso à obra completa. Consegui achar um PDF bem legalzinho em português, que é a obra do Humberto Eco, Como se faz uma tese. O Humberto Eco, na minha opinião, nesse livro, dá dicas fundamentais para o processo de produção dos 3 elementos, os pré-textuais, textuais e os pós-textuais. Mas como na aula de hoje nós vamos focar nos elementos textuais e no aspecto de forma, conteúdo e relevância, eu quero destacar com vocês esse capítulo 5. Esse capítulo 5, o Humberto Eco se dedica a fazer a pergunta a quem nos dirigimos, como se fala, como se faz citação, qual o papel da citação, qual o papel da nota de rodapé, algumas advertências, alguns pega-ratão, né? E costumes e o orgulho científico. Olha só o índice do livro desse sujeito, né? Ele está falando sobre o processo de redação. Em boa medida, nesse capítulo, ele está trabalhando as discussões que estão no entorno de conteúdo e relevância, né? Mas mais relevância do que conteúdo e forma. Na redação da nossa dissertação de mestrado, uma das grandes questões que nós temos que ter claro é que tem que fazer sentido o que a gente está escrevendo. Então, a erudição não é a complexidade vocabular ou a maneira como você estrutura as frases com glamour ou sem glamour, né? A relevância da produção de um conhecimento é o quanto que aquilo que é produzido, aquilo que é escrito, faz sentido naquela realidade que você está investigando, né? E para aquelas pessoas que estão envolvidas no que você está investigando. Então, o texto ter clareza de leitura, de interpretação, e, inclusive, poder entrar num debate de relevância nos seus conteúdos, isso é fundamental no processo de escrita, né? E aqui eu quero destacar para vocês que a escrita de um texto qualquer, né, que a gente possa entender ser importante, né, e essa escrita, ela não necessariamente é grande, no sentido, o número de páginas, volume de páginas, né, ela é necessariamente uma escrita com um destino, né? E o Humberto Eco dedica um capítulo inteiro para isso, e aí eu quero trazer para vocês aqui uma leitura desse capítulo, né? Então vou parar a apresentação nesse momento PowerPoint e vou introduzir aqui o próprio texto, compartilhar, né, o próprio texto. Eu vou pedir aqui um pouquinho de paciência para vocês. Nós vamos agora partilhar o texto, que é o texto do livro do Humberto Eco, esse PDF eu vou partilhar para vocês ali no nosso WhatsApp, tá bom? Então aqui, olha só, o capítulo, a redação, ele começa com essa perguntinha, a quem nos dirigimos, né? Depois ele vai para como se fala. Nesse a quem nos dirigimos, ele diz, você escreve para o seu orientador, você escreve para os estudantes ou estudiosos, ou você escreve para o vasto público, para aquele que não é especializado? Então, aqui ele faz uma pergunta interessante, porque, na medida em que se dizem, sobretudo, a exposição de dar ao trabalho, tem também que ver o nível de clareza interna que se pretende conseguir. Então, óbvio, na comunicação, a comunicação que é um caminho de dois, né? Quando você escreve um livro, o livro pertence a quem o lê. Quando você escreve uma dissertação, a dissertação pertence a quem lê. Você tem domínio claro, relativo, sobre quem vai ler o teu texto, o que ele vai entender e como que ele vai compreender, né? Então, muitas vezes, né, o que o Humberto Eco está chamando a atenção aqui,
é que a escolha do estilo literário, né, que você vai redigir, se é mais coloquial, se é mais formal, se é mais focado na formalidade, né, isso está diretamente a ver com que tipo de uso que vai ter o teu trabalho no tempo, né, e por quem vai lê-lo. A gente não escreve um texto para não ser lido, a gente escreve um texto para ser lido. No caso do estudo de caso, que é a exigência da universidade, o estudo de caso é sempre uma aplicação numa realidade, né, de um conhecimento previamente estabelecido. A gente faz uma aplicação, uma testagem, uma verificação de credibilidade daquilo. Geralmente, o que a gente produz no estudo de casos tem interesse para a própria comunidade ou para aquela realidade que está inserida no contexto da nossa investigação. Então, é óbvio que você tem que pensar que a estrutura do teu texto tem que ter diálogo com essa realidade a qual o texto se debruça, né? E aí, ele diz que, antes de mais nada, você define os termos que se utiliza e vão ser consagráveis e discutíveis na disciplina em questão. No fundo, quando nós conversávamos ontem sobre conceitos, né? Ontem não, acho que 2 aulas atrás, a gente conversava sobre conceitos. E eu entendia que o conceito é algo que você precisa estabelecer quando você está lendo um acervo de referência bibliográfica para o teu trabalho. Você tem que pensar um pouco qual é o conceito que eu vou estar trabalhando nesse livro, trabalha quais conceitos, esses conceitos vão ser úteis, né? Aqui chegamos ao ponto que é um ponto fundamental, que é o conceito, na realidade, são essas estruturas terminológicas que você tem que ter muita clareza quais delas você vai usar, como que elas vão aparecer, como que elas vão se relacionar, seja na apresentação do seu tema, do seu problema, da justificativa ou própria estrutura de objetivos, né? Então, aqui nós temos um desafio, que esse livro do Humberto Eco, ele faz destaques interessantíssimos, né? Que no caso específico do que nós vamos fazer agora, que é esse grande debate sobre a produção teórica, né, que é a parte fundamental mesmo da redação do texto, né, o que nós temos que pensar, e aí eu quero que vocês deem uma lida nesse livro, ele vai estar lá para ajudar mesmo na redação ao longo do tempo, quando você estiver preocupado com a sua dissertação, ele dá dicas ótimas, né? Ler sobre a metodologia é sempre bom, mas aqui é um livro sobre de metodologia com uma estrutura totalmente diferente que provavelmente vocês estão acostumados, e vai ajudar muito no processo redacional da construção do conteúdo, conectado numa relevância, conectado com uma estrutura formal que é exigido por nós na universidade, né? Então, a questão toda aqui, para mim, é o que faz de uma investigação uma produção da ciência, né? Ou uma produção científica, né? O que faz com que o teu texto seja, de fato, ciência? Científica, da forma metodológica, né? Ciência, basicamente, é uma discussão de método, né? E aí o que nós temos é os elementos que a gente já está acostumado, estamos falando desde o início da aula. Tem que ter um problema bem definido, você tem que ter acesso às fontes. Lembra que nós tivemos uma aula sobre como fazer um fichamento, porque você tem que ter acesso à literatura disponível sobre o que você vai investigar, você tem que ler previamente isso tem que ser requisito antes de você se debruçar da reescrita, de fato, do seu trabalho, né? Aí você tem que fazer uma discussão metodológica, qual caminho eu vou fazer para chegar na resolução desse problema, que eu estou pensando aqui, que é o foco da minha investigação, né? E aí, quando você escolhe os caminhos metodológicos, meio que você já traçou qual é o objetivo, tanto geral quanto específico, porque são interdependentes, né? Pensar onde eu quero chegar, com que caminho eu quero fazer, já te dá é como se fosse uma guia, né?
para não se perder no caminho, os objetivos gerais. É quase como se você vai trilhar o caminho, você tem que ter uma linha de condução, né, para você não se perder, ou faz que nem João e Maria, né, leva um pacote de pipoca, vai jogando os milho no caminho para não se perder e não repetir o caminho. O objetivo geral e os objetivos específicos é um pouco analogamente esses elementos. Né? E esses elementos que vão te ajudar a se debruçar sobre o problema. Né? Se ele de fato é um problema, como que é um problema, como se caracteriza e como que se soluciona. E tem essa coisa da forma, né? Às vezes a gente pensa que caracteriza a ciência o nosso trabalho porque a gente respondeu à forma exigida. Está tudo certinho, do jeito que foi pedido. Né? A forma não é a produção de ciência, o método em si não é a produção da ciência, mas é a combinação dessa estrutura formal, de uma boa definição metodológica. E aqui é muito importante que vocês tenham claro, o processo de produção da ciência, ele é um processo assim, eu escrevo com uma clareza suficiente, de tal forma que qualquer pessoa que pesquisa similar a mim, que tem conhecimentos na mesma área de conhecimento que eu, possa fazer experimentações de reprodução da minha investigação e confirmar a veracidade dos meus resultados. Né? Ciência, estrito senso, é isso, produzir ciência. É produzir um conhecimento verificável que ele possa ser repetido e validado pelos teóricos das áreas afins. Né? Isso quer dizer que, no processo de elaboração do corpo de trabalho, aí aqui eu estou pegando o que está lá no nosso regimento novamente, você vai construir um texto introdutório onde você apresenta isso. Apresenta todos esses 4 elementos de forma resumida. E aí você vem para a fundamentação teórica. A fundamentação teórica, lembrem, é o acervo teórico que te sustenta para poder elaborar a sua hipótese, o seu objetivo geral, os seus objetivos específicos. Então, a fundamentação teórica pressupõe que você já foi lá na sua pesquisa, você já fez fichamentos de leitura, você já fez resumos, e aqui na fundamentação é o primeiro momento formal na redação, que você vai utilizar seus fichamentos para organizar o pensamento e apresentar os principais conceitos que vão ser norteadores, que vão ser esse guia, que vai te ajudar a caminhar todo o caminho da dissertação. Então, essa parte da fundamentação teórica é fundamental. Tem gente que faz fundamentação teórica dissociada do objeto, você vai ler o texto, uma é a fundamentação teórica e outra é a coisa do que a pessoa fez. Né? E interessante aqui, é importante que a gente tenha claro que a fundamentação teórica é o primeiro elemento de apresentação do corpo do trabalho em si, que aqui nós estamos falando da produção textual, né, da parte de produção textual, que é a fundamentação teórica é que vai fazer a caracterização da área de estudo, que é aqui onde você vai definir o teu objeto, né. Então, existe uma fundamentação teórica que é aplicada numa realidade, essa realidade define a tua área de estudo, e ao definir a tua área de estudo te dá condições de você coletar dados e analisar dados, né? Então, nessa estrutura que vocês estão visualizando, essa parte introdução e fundamentação são os requisitos necessários para apresentar o método que você vai usar para fazer coleta dos dados e, posteriormente, a análise e os resultados, a apresentação dos resultados. Então, ele tem um fio condutor nesse capítulo aqui, nessa parte aqui, que é o problema, aí, de novo, aqui, o problema, quais são as fontes disponíveis, e quais são os caminhos que eu vou fazer para desvelar esse problema, né? Quais são os indicadores, né, que eu vou coletar, verificar e validar, e como que eu vou apresentar isso de forma confiável, verificável, né, que é o elemento da lâmina anterior, né, irrelevante. Né? Ora, esse é o desafio, né?
que todos nós temos. E você fez um bom fechamento das suas leituras? Você tem um bom acervo organizado conceitualmente? Você vai ter um trabalho bem feito, né? Então, o que eu desafio vocês? Né? Uma vez vocês já pensaram e repensaram o tema, o seu problema, está na hora de vocês começarem a fazer um acervo de leitura devidamente registrado, que é a ficha de leitura. A ficha de leitura, o Humberto Eco também dedica um capítulo especial, né? Como nós já fizemos isso lá na aula 2, eu não quero gastar tempo com isso. Eu quero convidar vocês a ler lá o capítulo da ficha de leitura no livro do Humberto Eco, tá? Porque vai ser bom fazer esse trabalho e voltar a reforçar, né, que sem essas fichas de leituras, lembrem que na ficha de leitura tem que ter o conceito, os principais que você trabalhar. E isso, de preferência, também já a transliteração de pedaços do texto que você tem clareza que vai precisar usar no seu trabalho, né? Isso a gente nem sempre desenvolve. Então, nesse espaço do trabalho, que é a fundamentação teórica, que é o segundo, né? Eu faço a introdução e aí vou para a fundamentação teórica. O que é fundamental é você garantir a credibilidade, a profundidade e o rigor da sua investigação. O que é isso? No livro do Humberto Eco, ele se debruça muito sobre o uso das fontes, né? O Humberto Eco fala uma coisa que é uma dica importante, que é assim, você pega 3, 4, 5 livros, e esses livros citam muitos 2, 3 autores. E esses 2, 3 autores é a base fundamental dos conceitos que ele usa. Então, eu estou usando uma literatura secundária sobre os conceitos, né? Então, todo e qualquer conceito, se ele é relevante na sua investigação, o uso credível desse conceito é você chegar a quem cunhou o conceito, né? Então, existem teóricos que cunham o conceito, explicam o conceito, e os outros só usam esse conceito para avançar na sua investigação. Mas se esses conceitos são relevantes na sua investigação, para ganhar a credibilidade devida, você tem que ser capaz de dizer que aquele conceito nasce ali no pensamento de fulano, foi usado de tal forma no ciclano e de tal forma no outro ciclano. Aquele conceito, os conceitos são móveis, eles criam complexidades, eles ampliam o seu campo semântico. Então, é importante que você, na sua investigação, eleja quais são os conceitos que vão dar sustentação à sua argumentação na sua investigação. O conceito é um negócio muito importante, porque ele é o fundamento, que depois você vai o tempo todo retornar a ele para falar da análise dos seus dados, por exemplo. Você vai retornar a ele para estabelecer alguns elementos estruturantes do caminho que você vai fazer para desvelar o seu problema, né? Então, isso é o trabalho de fundamentação teórica, que basicamente é expandir a literatura o máximo possível, e tomar esse cuidado, que a literatura que você está expondo, ela não é uma literatura só porque é quantitativa, ela é qualitativa. Segundo o Humberto Eco, a qualidade da fonte, da literatura, é você ser capaz de apresentar as bases teóricas com o máximo possível de historiografia daquele conceito no pensamento que está disponível, né? Então, para ter segurança disso, todo e qualquer livro ou artigo, eu vou primeiro na referência bibliográfica e pego lá na referência bibliográfica qual é a base de teoria, de teóricos que aquele artigo está se utilizando. Depois eu vou e analiso qual é a frequência desses teóricos ali citados na bibliografia que aparece no texto para apresentar e respaldar conceitos que são trabalhados no texto. E aí você percebe algumas coisas muito primárias, que é o uso indevido da literatura disponível, mas às vezes você percebe que a pessoa tem domínio de como aquele conceito nasce, como que ele se estrutura nessa área de pesquisa que o meu trabalho está inserido,
E aí, como é que eu faço isso para poder resolver o para poder resolver o problema principal da minha investigação, né? Então, seja lá o que você for se dispor a investigar, a fundamentação teórica precisa ter esses quadros, e ela é ampla, porque ela tem que garantir o rigor e a profundidade, né? Então, nesse sentido, o que acontece com a produção da fundamentação teórica são esses dois processos, né? Que é a função e o como ela é construída. Então, aqui, nessa primeiro processo aqui, ó, nós estamos falando da função da produção teórica. A produção teórica fornece uma espinha dorsal para a pesquisa, sustentando a hipótese e os objetivos, que é essa espinha dorsal, geralmente é o sumário. Se você faz uma boa estrutura do seu trabalho, quando qualquer pessoa vai ler o teu trabalho, ela vai lá no sumário e consegue entender a tua pesquisa pelo sumário. Não consegue ter todos os elementos da sua investigação. Mas a estrutura do teu trabalho é o próprio suporte de que vai te dar a credibilidade ou a profundidade do passo a passo que a tua caminhada vai fazer. Então, a tua fundamentação teórica tem que ter a apresentação da sua estrutura de pensamento, né? Tem que ter a contextualização, né, do teu trabalho, do teu problema, da tua hipótese. Então, a contextualização aqui, o que é? Demonstra o conhecimento prévio do pesquisador sobre o tema, né? No nosso caso, que é um estudo de caso, mais ainda, porque o tema é uma realidade pontual, numa delimitação temporal, né? Num espaço físico e temporal definido e que precisa ser apresentado com um grau de conhecimento. Na fundamentação teórica, você tem que apresentar os elementos de validação das suas hipóteses, né? Separa os argumentos baseados em ciência de meras opiniões pessoais. Aqui, na validação do conhecimento, é a função social de ter visto o filme Ontem o Nome da Rosa. Essa dualidade permanente do pensamento formal, sustentado na razão e na validação do que os elementos sensoriais estão nos oferecendo, ou rapidamente ir para soluções fáceis, que eu chamo de pensamento mágico, para fazer validação de ideias sobre aquela realidade. Então, a ciência ela é o exercício contínuo e de esgotamento mesmo das possibilidades na validação da realidade, né? Então, veja, eu não tenho exemplo melhor, na minha opinião, do que aquele filme para trabalhar esses elementos da forma mais dramática, né? Para a gente perceber o quão dramático é um erro de afirmação de uma verdade sem a validação devida, com premissas e com esgotamento das premissas possíveis para poder chegar à verdade da coisa. Se você não chega na verdade das coisas, e às vezes, quando chega à verdade das coisas, as consequências podem ser muito graves, mas em geral, quando você chega na verdade das coisas, a violência social está distendida e a solução para o problema fica mais fácil e mais possível de resolver, né? E uma das coisas que é também parte, então, vamos supor, você vai estruturar a fundamentação teórica, o capítulo da fundamentação teórica, você pode estruturar nesses itens, como se fossem itens autóctones, e termina sempre no como. Tá, você quer fazer isso dentro dessa realidade, vai considerar essas premissas, mas como que você vai, passo a passo, produzir um conhecimento sobre tudo isso? Né? Geralmente, a fundamentação teórica termina com as orientações metodológicas. Por quê? Porque é aqui que vai definir quais são os métodos, qual o caminho, e quais são as fontes que você vai utilizar para coletar. Fontes aqui não é bibliográfica, hein? Aqui é mesmo as premissas, o esgotamento dessas premissas, como que você vai organizá-las
para poder ter coleta e análise dos dados. Então, você está apresentando, ó, vou coletar esses dados nesse formato, e esses são os itens que eu vou coletar. Pá, resolveu isso, aí, aqui, esse eixo aqui é o eixo de como que eu vou construir minha fundação teórica. Aí, aqui é a estrutura, né? E aqui é a própria redação. Então, para qualquer um desses itens, você tem que ter revisão de literatura, ou seja, leitura crítica dos artigos científicos, livros e teses relevantes, ou seja, ficha de leitura. Você tem que dialogar com esses autores. O tempo todo você tem que não apenas copiar e colar o que os outros disseram, mas permanentemente discutir, comparar, contestar ou validar as ideias dos outros autores que você está utilizando. Né? Que é aquilo que eu disse, não basta ler o que a pessoa está te apresentando, você tem que ter o exercício de ter sua própria ideia sobre aquilo que está sendo dito pelos outros. Né? Não seja arrogante. Não fique falando mal dos outros, do seu texto. Um diálogo sobre as ideias pressupõe abertura. Fulano de tal disse tal coisa, mas fulano de tal disse tal coisa. Na minha realidade, eu preciso nivelar tal coisa. Né? Então, aqui eu tenho duas possibilidades de interpretação disso. Isso vai afetar a maneira como eu penso o método. Né? Se você não fizer isso, você vai errar nos subsídios de validação para a implantação da sua coleta e da sua análise. Né? Você tem que desenvolver a habilidade de dialogar com os autores. Dialogar não é criticar, não é preterir um em relação ao outro ou fazer depreciações indevidas do que um texto em relação ao outro. Isso aqui é maravilhoso, aquele lá não presta. Não é isso, né? Dialogar é mesmo. Quais são as ideias desse? Quais são as ideias dele? Como que elas são sincrônicas ou assíncronas, né? Em relação aos seus conteúdos básicos e aos conceitos fundamentais que são importantes na minha investigação. E organização. Né? Você precisa dividir em tópicos, e esses tópicos têm que se relacionar diretamente com os objetivos específicos do seu trabalho, né? E aí você cria um relato histórico sobre o seu tema. Nesse momento, você está na fundamentação teórica, você não está mais só criando hipóteses e especulando, né? Você já está organizando a teoria que você acessou, o conhecimento que você acessou, correlacionando a uma estratégia de passo a passo, né? Então, esses elementos contêm uma estrutura de redação, né? Que aqui eu estou propondo para vocês como estratégias para entender o processo redacional desse capítulo que se chama Fundamentação Teórica. Retornando, que isso aqui, ó, é o corpo do trabalho lá no regulamento da universidade, lembra? O regulamento da universidade, a parte textual, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Aqui, ó. Dos elementos textuais, né, os elementos textuais são compostos de introdução, fundamentação teórica, caracterização da área de estudo e análise de resultados. São capítulos da tua dissertação. Né? E nós estamos pegando o segundo capítulo na aula de hoje como foco de debate, porque é o capítulo mais difícil de fazer, não é o metodológico. Uma vez você faça uma boa fundamentação teórica, da fundamentação teórica, ela termina com a caracterização da área do estudo, porque essa parte aqui, que é o terceiro capítulo, parte é apresentação metodológica e parte é organização das premissas e como que eu vou abordar as premissas no meu case para poder produzir os resultados. Né? Então, eu faço isso no final do capítulo 2 e já começo a apresentar a coleta das informações no espaço, como que eu vou coletar e organizar a coleta no capítulo 3. Então, é capítulo dos conceitos, capítulo do método e análise dos resultados. Né? Então, apresento os resultados e analiso os resultados com 2 blocos, grandes blocos, né?
o bloco da apresentação dos resultados e o bloco da análise e conclusão dos resultados. E aí termina aqui no 4 com considerações finais. E aí termina a dissertação. Depois que faz a análise de resultados, aí você tem o itemzinho que na nossa estrutura compõe esse capítulo, que é as considerações finais. Depois disso já é os elementos pós-textuais, ou seja, começa com a referência bibliográfica. Então, na proposta regulamentar da universidade, o caminho é: você faz uma boa fundamentação teórica, já apresentando como que essa fundamentação teórica te dá os caminhos para a produção da coleta e da análise. Então, você veja que tem coerência entre os conceitos e o método e a coleta. Elas são interdependentes, elas têm uma transversalidade. E nós temos que aprender a fazer isso. Para aprender a fazer isso, você tem que se disciplinar imediatamente. Todo e qualquer livro que você lê sobre o que você escolheu para estudar, faça uma ficha de leitura. Pense sobre os conceitos que tem lá, que vão ser úteis para você, e já faz uma transliteração de frases, trechos, que você acha que vai ser legal citar no seu trabalho em algum momento. Isso você já vai estar reservando um acervo muito bom para a tua fundamentação teórica, né? E aí, aqui nesse prazo de fundamentação, eu vou socializar com vocês aqui uns textos que eu trouxe só para a gente olhar como exemplo, né? Deixa eu abrir eles aqui. Vou pegar... Eita, não está aberto. Deixa eu abrir aqui primeiro. Já vou apresentar para vocês. Vou dizer como é que eu fiz, tá? Nós temos várias possibilidades de chegar a uma fonte bibliográfica, né? Uma das possibilidades é aquele link no banco de teses e dissertações, né? E eu fiz literalmente isso, né? Eu vim aqui vou dar um exemplo agora do caminho que eu fiz, tá? Eu vim aqui nesse site, que é o site do catálogo de teses e dissertações da CAPES, né? Escrevi aqui, ó, estudo de caso. Fiz filtros, o filtro que eu apliquei aqui foi dissertação de mestrado, não filtrei área de conhecimento, e fiz download. Quando você clica no download de qualquer texto desse, é assim, tipo aqui, eu clico aqui, ele vai abrir a plataforma Sucupira, que é a plataforma Sucupira. Ele é uma coisa é a plataforma de procura, né, que é esse banco de teses. Outra coisa é a plataforma Sucupira. O que é a tal da plataforma Sucupira? É onde o texto está hospedado. Então, quando eu clico lá detalhes, aparece a plataforma Sucupira, que é onde aquele texto está hospedado e todos os outros. Eu posso entrar direto no link da plataforma se eu tenho o link daquela obra, né? Agora, eu posso ter... Vocês estão rindo do Sucupira por quê? O nome é engraçado? Faça um comentário ali para eu entender por que está tendo riso na plataforma. O Sucupira no Brasil é nome de cobra. Aí, em Angola também? Então, o nome colocaram na plataforma de Sucupira não é porque, claro, cobra no Brasil você chama, o cara é uma cobra, né? Ele está dizendo que é super inteligente, né? Ele é mau nem perigoso, não. Mas aqui a sucupira é, das cobras que existem, a mais famosa no Brasil, porque ela é a maior, é mais robusta, é mais eficaz na sua função de cobra.
Mas, de qualquer jeito, eu peguei textos desse jeito e vou partilhar com vocês agora dois textos aleatórios, tá? Só fiz esse sistema de filtro e estou trazendo aqui os textos. Eu abri o texto aqui, está aqui na janela. Aqui, vou apresentar esse primeiro. Então, esse é uma dissertação de mestrado que estava lá. Você vê que é da Universidade Federal de Minas Gerais. Você vê que a estrutura da capa é idêntica à estrutura que a gente usa na universidade, né? E veja bem, é uma coisa interessante. Em Angola tem essa mania de colocar logo da universidade. No Brasil isso é proibido, terminantemente proibido. A logo é documento oficial da instituição. A tua dissertação de mestrado não é um documento oficial da instituição, é o teu texto pessoal de defesa. Claro que você põe o nome da universidade, que é a instituição onde você está defendendo, mas esse texto é teu, né? É a propriedade intelectual sua, mas patrimônio, né, se tiver inovação, é da instituição, partilhada com a instituição. Mas você veja, a estrutura é muito parecida. Eu tenho aquele cabeçalho que é o nome do programa, da universidade do programa, o nome do autor, o título do trabalho, a cidade e o ano. E aí tem uma segunda capa que começa com o nome do autor, né? Não começa com aquela universidade metodista, está vendo? Essa segunda capa, isso aqui é de forma, né? A forma que é exigida na nossa universidade é assim também. Na segunda capa é que vem o título e essa referência. Esse documento é uma dissertação de mestrado, esse documento tem tal área de concentração, que é a tua área de mestrado, tem o professor, o orientador, e muitas vezes tem co-orientador. No nosso programa no CRES vai ter co-orientador, porque a gente precisa de mais gente ajudando no processo de produção do texto. Aí vem os elementos pré-textuais. Ficha catalográfica, que é exigido sempre, a biblioteca com. Aqui a referência da banca, quem compôs a banca, né? Aí vem elementos que podem ou não existir, que é dedicatória, agradecimento. O resumo é um elemento obrigatório. O tamanho do resumo depende da norma. Nós temos que ver a lista de quadros, lista de figuras, imagens, abreviaturas, são optativos, e aí o sumário. Aquilo que eu te falei, né? Tá, nós vamos ver se pelo sumário a gente consegue perceber a relevância do trabalho desse sujeito. Olha só, lembrando, nós estamos aqui na página 11, né? Tá, o sumário é o último dos itens pré-textuais. E lembrando que o sujeito aqui, ele está se dispondo a fazer uma discussão sobre inovação, né? Então, ele quer pensar quais são os conceitos sobre inovação e como que essa inovação acontece numa situação específica, que é a formação de lideranças que saibam produzir inovação. É um texto interessante, vamos ver se presta, né? O tema dele é inovação. Aí, o que ele vai fazer lá na página 11? Ele vai apresentar na introdução aqueles elementos introdutórios, né, que é o do projeto. O projeto, se você fizer um bom projeto de pesquisa, isso aqui vai estar escrito já. E aí ele entra na parte de apresentação de fundamentação teórica. Olha só, inovação como resultado de um processo. Aí ele já começa dizendo quais são os conceitos, né? Quais são as formas e tipos de quê? De inovação. Qual é a magnitude, né? O alcance do quê? Da inovação. E o que é um processo de inovação? Veja que ele dedica um capítulo só para apresentar o conceito do que é inovação. E aí ele continua apresentando o conceito. No Brasil, não é obrigatório estar no único capítulo, toda a apresentação da fundamentação teórica. Às vezes, você usa 2 capítulos, como é o caso desse sujeito. Ele apresenta o conceito e depois ele apresenta a capacidade, que é o que ele quer estudar.
Você veja que ele já está migrando para o objeto dele, então, mas ele precisa destacar conceitos que são fundamentais para a verificação que ele vai fazer. Ele vai fazer, vai usar os elementos-chave de estratégia, liderança e governança, vai usar uma literatura sobre esses conceitos, vai apresentar esses conceitos como elementos de verificação, e a partir desses elementos de verificação, ele vai dizer como é que vai ser o estudo de caso dele, tá vendo? Aqui já está parecido com a nossa estrutura. Você faz a apresentação da fundamentação teórica, e em seguida você começa a apresentar a formulação do trabalho, como que você vai organizar o case, quais são os dados e como você vai coletar, e depois se apresenta os resultados. Veja que aqui a gente vai perceber que ele está estudando pelos resultados, né? A gente já começa a perceber o que esse sujeito estudou, né? Ele estudou com esses ganchos, né? Narrativas antes de 2008, 3 ciclos, ele está estudando esses 3 ciclos. Então, esse cara, nesse estudo de case, ele quis concentrar o estudo de inovação em ciclos temporais, mas não nos apresentou em qual ciclo territorial. Isso aí vai apresentar, lá no resumo deve ter. Pronto, e fez as considerações finais. No Brasil, em geral, a comunicação, as considerações finais é capítulo próprio. Na nossa estrutura na Universidade Metodista, é o último capítulo da apresentação de análise e resultados da coleta. Você vê que eu fiz o filtro de estudo de caso. Quais dissertações fizeram estudo de caso? Só para a gente ter um exemplo análogo ao que vocês têm que fazer, né? Então, esse é o primeiro exemplo que eu estou apresentando para vocês, que é essa dissertação, né? Agora eu vou apresentar uma segunda dissertação. Vamos comparar essa primeira dissertação com uma segunda dissertação possível, né? Essa segunda dissertação que eu vou... eu tenho que achar onde é que ela está, que não abriu aqui. Acho que é aqui mesmo. Deixa eu só ver. Tem essa e tem essa. Isso. Ela não precisava ter tirado. Essa segunda dissertação, você veja que aqui tem a opção do uso da logo, tá vendo? Como na Universidade Metodista, mas isso não é comum, né? O mais comum é não ter a logo. Por quê? Essa pesquisa está no contexto de um programa que provavelmente é um financiamento específico de discussão ambiental, porque ele traz a logo da universidade e do programa. Geralmente tem, no Brasil, financiamentos do governo federal específicos para determinada produção de conhecimento. Aí a marca é uma exigência do financiador no produto, né? Você tem um produto que tem essa marca porque pertence a esse financiamento, né? Isso não necessariamente é aqui que se apresenta a marca, mas aqui está acontecendo isso, está sendo apresentado nesse contexto, né? E, então, o que eu preciso que a gente tenha claro? Quando você elabora a forma do seu trabalho, nesse caso aqui, né, nós estamos diante de um desafio que é usar a forma correta, né? Existe forma... teve alguém que me pediu, eu não consegui partilhar ali no grupo, porque eu estou pedindo validação pelo vice-reitor para a área acadêmica, porque tem um padrão, e houve uma alteração do último padrão, eu ainda não tenho essa última versão, eu estou pedindo para ele. Você vê a mesma coisa, o cabeçalho é a instituição, o nome do autor, olha só, abordagem do ambiente escolar, ó, aprendizagem interdisciplinar no ambiente escolar, do uso consciente da água e para a sustentabilidade. Você vê que esse aqui é um pessoal do meio ambiente. Peguei alguns exemplos de meio ambiente para puxar saco do mestrado de gestão ambiental, na nossa última aula. E você vê que, de novo, a segunda página está com essa referência aqui, que é
Isso é uma dissertação de mestrado no contexto de um programa para obtenção de título de mestre, qual é a área, a linha e a orientação, né? E aí, de novo, ficha catalográfica, esse sujeito reapresentou a capa 2, ó, e, não, porque aqui a banca assinou um sistema eletrônico de assinatura digital que é comum no Brasil, que é o do GovBR. É a banca, agradecimentos, lista, resumo, esse não teve listas de, vamos ver se ela vai apresentar. Lista de tabelas. Você vê que os outras tabelas teve que fazer lista de tabelas. Uma exigência da forma. Quantas siglas, quais foram usadas, e pronto, o sumário. Né? No sumário, nós não estamos lendo a dissertação, nós estamos só fazendo essa brincadeira se na estrutura de organização é suficiente perceber os elementos constitutivos da fundamentação teórica. Né? O conteúdo é a introdução, e a introdução aqui, ela não está subdividida, mas provavelmente ela apresenta, né, os elementos gerais do projeto. Mas aqui ela já entra com um debate das ideias no 2, que é a minha investigação está dentro de um contexto mundial de discussão da água, provavelmente água potável ou os recursos hídricos, né, como está trabalhando aqui, ó, em nível global, em nível do Brasil, mudanças climáticas e o acesso às águas, né, e ela apresenta um conceito que vai ser fundamental para ela na investigação, que é o conceito de disciplinariedade, como ferramenta. A ferramenta é uma técnica, né? Ela está assumindo que esse conceito é uma técnica, já no título. Né? E aí, ainda um outro parágrafo de fundamentação teórica, onde ela vai pegar o ensino, né, de ciências ambientais na escolarização. Né? Então, provavelmente ela vai discutir isso, o histórico, legislação, e só então ela vai entrar na parte de apresentação do método para a coleta dos dados e aí, na definição da coleta, né, ela delimita geograficamente e caracteriza o case dela, que é essa escola. O case dela é um local específico, né, e como que a tal da Agenda 30 está sendo trabalhada no roteiro escolar. Né. Em seguida, ela já fala da amostra, ó, aqui ela apresentando o método. Né, qual é a amostra, como que ela vai fazer coleta, é uma pesquisa ação participante, está vendo que neste trabalho ela já apresenta os elementos metodológicos como subitens da estrutura e ela chega a citar um autor no título, ó, problematização método do Charles Manguerese. Isso aqui não é muito comum, é um perigo, geralmente a metodologia, a problemática da metodologia, óbvio, tem sempre uma voz mais influente, mas geralmente tem um percurso, né, com várias vozes. Mas pronto, esses eram os 2 exemplos que eu queria trabalhar com vocês, como se estrutura. Né? Agora, se a gente vê aqui no livro do Humberto Eco, e pega aqui lá, vamos ver aqui o índice dele, né, como se faz uma tese, esse é o texto que eu vou mandar para vocês, né. O Humberto Eco vai dizer que aqui nessa parte, ó, você procura seus materiais, você amplia o máximo possível seus materiais antes mesmo de definir o seu objetivo geral e os específicos. Né. E você faz, então, esse processo que eu já tinha comentado, que faz fichas de leitura, e você faz uma reflexão, e aí, então, você, quando vai realmente escrever, você cria uma estrutura formal gráfica, né, que às vezes é o próprio índice, que depois muda conforme escreve, e a bibliografia. A redação começa com essas 2 coisas existentes. O texto todo já é estruturado de forma item por item, sem texto,
e a bibliografia existente. Aí, conforme você escreve, muda muito, né? Mas nesse livro do Humberto Eco, nós temos dicas muito interessantes sobre a composição de, de toda a dissertação, né? Então, o que eu estou compartilhando com vocês aqui é basicamente que a produção teórica, né, a produção da fundamentação teórica é o trabalho, digamos assim, o coração pulsante do seu trabalho, porque você traz lá todos os conceitos, eles vão amarrar no como que você vai fazer a sua coleta, e depois analisar a coleta, já tendo trabalhado os conceitos, é só linkar, né? Como é que a tua coleta valida ou questiona determinados conceitos que você previamente apareceu na sua fundamentação teórica. E as considerações finais, geralmente, é um resumo disso, apontando quais futuros processos de apropriação da tua pesquisa vai ser útil. É muito relevância, né? O destaque de relevância nas considerações finais, né? Então, a aula de hoje, basicamente, é a gente pensar que o papel da fundamentação teórica e a sua relevância, né? A partir daí, é discussão com o seu orientador, né? Então, nós vamos fazer agora, juntos, um processo que eu estou entendendo como fundamental, nesse momento, que é criarmos juntos o tal do formulário que vai ser a entrega, que seria para hoje, mas eu estou dando prazo até dia 8, que é segunda-feira, né? Segunda-feira, meia-noite, né? A partir da terça-feira eu vou tirar o formulário do ar. Então, nós vamos agora começar a fazer o processo que eu quero fazer junto com vocês, e depois eu já partilho lá no WhatsApp da turma. Que processo que é? Nós, já, novo separador, deixa eu ver. Vou partilhar aqui porque não está aparecendo. Ah, não está aparecendo porque tem que descer aqui. Bom, o que é isso? É o meu Google Formulários, né? Eu comecei ele por aqui, ó. Eu vim aqui, eu abri a janela, vim aqui no meu link do Google, fiz a seleção. Como eu tenho assinatura, eu tenho acesso a muitos recursos, não é todo mundo que tem, eu acho que a Free não tem acesso a muitos recursos. E vim aqui nesse recurso que se chama formulários. No que eu vim aqui, apareceu já aqui todos os formulários que eu já criei. Esses dois aqui, ó, tá vendo? É o formulário de vocês, que vocês fizeram. Então, o do dia 13 e do dia 4. Hoje é dia 5. Nesse formulário, eu vou só, depois a gente volta aqui, você vê que tem o nome que vocês devem responder, isso vem automático. Aí eu tenho acesso às respostas, tá vendo? Quem já respondeu. E eu posso gerar um Excel. Eu vou conseguir controlar por aqui. Eu posso ter um resumo, que é basicamente o nome de quem respondeu. Eu posso ter pergunta por pergunta e posso ter o acesso individual, como que vocês preencheram. Então, é importante que vocês percebam que eu tenho acesso à nómina de vocês que fizeram o trabalho, né, para poder validar. Então, isso para mim já é a garantia. Como eu posso fazer em Excel, facilita muito validar o fato que o trabalho está entregue. E lembrem-se que o que nós combinamos é que esses trabalhinhos da aula, basta ter entregue, né? Então, nós temos 2 entregas aqui, e basta ter entregue e estar avaliado. Tem as entregas presenciais, essas entregas e pá. O projeto que eu disse que seria entregue hoje não será entregue em formato de papel ou PDF que vocês vão me mandar no WhatsApp. Vai ser preencher esse formulário que nós vamos criar juntos agora, né? Então,
Para quem não sabe, né, a maioria de vocês pode ser que tenha domínio, né, que você usa, então, esse recurso do formulário do Google para fazer um formulário eletrônico que possibilita preenchimento eletrônico, né. A pesquisa, por exemplo, se você vai fazer coleta de dados com pesquisas, isso aqui facilita muito, né, para a pessoa, um espectro mais ampliado, ver quem é que topa responder, né. Mas eu vou pegar o trabalho de vocês, vou usar esse formulário para. Aí eu vou fazer um teste comum, né? Eu vou pedir para ele fazer um teste comum e vou editar esse teste. Então, ele vai criar um formulário para mim, através desse recurso, e ele está chamando teste de avaliação, mas não é, né? O que eu quero que vocês me entreguem é. Vou colocar aqui MIC, que é essa, né? Porque isso é. Epa, aqui, ó. Vou colocar MIC, que é essa. Vou colocar maiúsculo. Olha que interessante. Entrega do. Eu vou escrever do pré-projeto, para não chamar de projeto. O projeto é o que você vai apresentar no final do primeiro ano, depois de discutir ele de pesquisa. Né? Descrição. Apresentação eletrônica do trabalho de conclusão da disciplina metodologia. Então, Universidade Metodista de Angola, Elton Estado do Querço, a disciplina metodologia, e aqui, então, esse formulário para você entregar. Né? Então, vou criar uns formulários, né? Aqui sempre começa. Qual o seu nome, não é isso? Nome completo. Aí, aqui nesse formulário tem um jeito legal, que você pode optar por vários tipos de respostas, né? Aqui, o nome é uma resposta curta, né? E eu posso tornar obrigatório ou não a resposta. Né? Nesse caso, nós vamos tornar obrigatório. Eu preciso saber o nome, não é optativo. Aí vamos para a primeira pergunta. Não é pergunta, né? Na realidade, aqui é transcreva. Aí aqui, o que nós vamos usar aqui? Nós vamos usar aquela estrutura que foi apresentada no regimento da instituição, no regulamento, né? Que nós combinamos, né? Aquele item 1, que é a introdução. Então, você não precisa escrever a introdução, você tem que escrever o 1.1, 1.2 até 1.6, que é o problema. Então, aqui nós temos que escrever transcreva, porque teoricamente vocês já começaram a escrever, né? Está escrito em algum lugar. Transcreva o item 1.1 do seu projeto. Do seu projeto. O item 1.1, problema, né? Eu vou escrever aqui diferenciado. Do seu projeto de pesquisa. Tá bom? Então, aí eu vou colocar aqui como resposta longa, porque aí pode, um parágrafo, né? Aí pode ser um texto maior. Né? A minha grande dúvida aqui na resposta é se ela, qual é o limite de palavra, mas fica sendo o limite de palavras que tem aqui, né? De texto. A resposta longa, em geral,
eles fazem. E aí agora nós vamos continuar fazendo o de cada item, né? Até o item 1.6, não é isso? Então aqui é 1.2. O item 1.2 é o item objeto de estudo, né? Tem objeto, depois objetivo geral, não é isso? Então, no item ponto 2 é objeto de estudo. Vamos de novo. É parágrafo, é obrigatório, e vamos criar mais um. Aí aqui é o item pronto 3, não é isso? Que é o objetivo geral. Objetivo geral do seu projeto de pesquisa. Está em formato de parágrafo, para o texto ser longo, poder caber muito texto, se você quiser colocar. E é obrigatório. Aí vem o item. Opa, não é objetivo geral, não é 1.4, não é? Deixa eu ver aqui. 1.3, 1.4, que é objetivo. Vamos voltar aqui. Vamos editar. 1.3. Só revisando agora aqui para cima. Nós temos o seu nome, o item ponto 1, que é o problema, o item ponto 2, que é o objeto, e o 1.3, que é o objetivo geral. E agora sim, o item 1.4, que é objetivos específicos, não é isso? Objetivo geral, objetivos específicos e depois hipóteses. O 4 é objetivo específicos. Específicos do seu projeto, é parágrafo, é obrigatório. E vamos criar mais um. O 5 é hipóteses, né? Hipóteses do seu projeto, está em forma de parágrafo, está obrigatório. E, finalmente, o item 1.6. O item 1.6, que é o último mesmo, esqueci, justificativo. Veja bem, eu não estou pedindo método e as métricas, porque vocês certamente não fizeram uma boa pesquisa teórica, uma fundamentação teórica. Justificativa. Então, aqui estou sendo prática. Aí, até o final deste primeiro semestre letivo, vocês já têm que ter definido o método, tá bom? Porque a metodologia, que é o como você vai fazer sua pesquisa, então como que você vai cumprir tudo isso que vocês estão dizendo aqui, é fundamental vocês já terem feito, terem estabelecido algo nessa linha, não é isso? Agora, eu vou acrescentar um item que eu não vou colocar como obrigatório, que é avalie a disciplina, tá bom? E aí, na disciplina, na avaliação da disciplina MIC, com a professora Ana, vocês... eu vou criar... O que é uma escala linear? Aí, de 1 a 5, né? Onde o 1 é ruim, né? E o 5 é muito bom. Cadê o 2 e o 3 aqui? Aqui, melhor. Tá bom? Lembrando que o 1
é ruim e o 5 é muito bom. Eu não vou deixar obrigatório, mas eu gostaria muito que vocês preenchessem, tá? Para mim é importante ter um retorno de vocês da avaliação da disciplina. Vamos fazer uma revisão geral, ver se está tudo ok, né? Então, seu nome, você vai colocar o problema, o objeto de estudo, o objetivo geral, os objetivos específicos, as hipóteses, a justificativa. Esse é o trabalho de conclusão da disciplina. Então, veja bem, eu vou avaliar considerando 3 elementos, né? Forma, conteúdo e relevância. Não seja breve, não seja sucinto, tenha qualidade nas ideias que você vai apresentar, porque eu vou dar nota, e essa é a principal nota da disciplina para você poder levar a disciplina, tá bom? Vamos publicar, e aqui já tem o link, ó. Já tem o link. Ó, vou publicar lá no nosso grupo de WhatsApp, né? O, essa disciplina, ela teve a função de disponibilizar para vocês alguns recursos, né? Tá lá no grupo do WhatsApp, todos os recursos que nós trabalhamos, é óbvio que não é suficiente, podia ser diferente, podia ter outros elementos, mas eu acredito que nós conseguimos apresentar aqueles elementos que, para esse momento do seu percurso no mestrado, já te ajuda bastante a ter claro que nesses próximos 2 anos, o percurso que vocês têm que fazer é um percurso importante, que tem que garantir a cada um de vocês a capacidade de produção do texto. A capacidade de produção do texto é algo muito, 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 muito importante. Ali, eu acho que foi na primeira aula que eu propus para vocês na aula 1, né, que eu propus para vocês como é que chama, um percurso cronológico dos 2 anos, acho que foi na aula 1, deixa eu ver aqui, se eu já vou partilhar com vocês, aí já fica, não foi na aula 1, foi? Não, foi na aula 2, foi na aula 2 quando a gente falou do plano de aula, tá aqui, ó. Vou partilhar com vocês rapidamente, só para reforçar, tá? Porque nós estamos já caminhando para o encerramento do encontro de hoje. E eu acho que um bom jeito da gente terminar o encontro de hoje é lembrando que vocês têm esse processo, esse caminho para percorrer, que é o semestre 1, vocês têm que pensar os conceitos-chave, basicamente é a ficha de leitura da fontes bibliográficas, fontes conceituais que vocês, ou documentais, né, que vocês precisam para avançar, né? E, ao mesmo tempo, você já, lendo isso, você já está começando a pensar como é que vai ser teu método, né? Como é que vai ser tua coleta e a classificação dos dados, né? Já aqui no segundo semestre, né, você já tem feito aquela primeira parte que é o objeto, né? Aí você já está nos objetivos específicos e já está começando a fazer coleta de dados, porque você já traçou no semestre 1 como é que você vai coletar. Aí você tá, então, esse L aqui inverso é a tua metodologia, que você já está não só definida, mas já iniciando um processo de coleta, né? Fez coleta, começou a classificar tudo que está coletando, você já tem condições de organizar isso, já apresentar aqui na transição entre o semestre 2 e 3, fazer a apresentação do projeto no seminário de pesquisa, e nesse momento você já está analisando dados, né? E aí você já tem
a, o primeiro processo aqui, que você já escreveu todos os capítulos, tá vendo? Semestre 1, projeto de pesquisa. Semestre 2, capítulo 2 e 3. Semestre 3, 4, capítulo 4. Sendo que o projeto de pesquisa você só apresenta no seminário aqui. Ou seja, você já começou a redação do 2 e o 3. No final do terceiro semestre, você já tem que fazer aqui na transição do semestre 3 para o semestre 4, você já tem que fazer ter um texto que está debatendo com o teu orientador a pré-defesa. Pré-defesa é fundamental, ela te dá elementos e tem que ter uma janela de tempo aí de 60 dias pelo menos, 60, 90 dias, né? Mas 60 dias é suficiente para tudo que você fez na pré-defesa poder validar aqui. Geralmente, na pré-defesa, não se exige o capítulo 4 finalizado, né? Mas é importante ele estar avançado, porque no capítulo 4 é análise, né? Então, aquela parte de análise dos dados né? Resultados, apresentação dos resultados, né? Com análise precária e conclusões finais ainda não feitas. E isso finaliza com a pré-defesa e garante um texto final para a defesa. Aí você está lá, em outubro de 27, defendendo. Se vocês conseguirem disciplina no processo redacional, tá bom, vai ser, ó, fichinha, defender lá no final do segundo ano, né? Lembrando que na nossa instituição tem aí um semestre de lambuja, uns meses de lambuja, depois que vence o prazo máximo, para defender desde que você já esteja na fase mesmo da final, né? Garantindo aí a pré-defesa até o final de outubro. Queridos, em termos de conteúdos, nós avançamos a isso. Vou colocar agora lá no grupo do WhatsApp o nosso link do formulário, né? E vocês, então, link para entrega, trabalho, final de curso. Pronto, coloquei lá. Tá bom? Tá lá no nosso grupo de WhatsApp. Vou terminar agora a gravação dessa aula. Essa aula está, em termos de conteúdo, de apresentação planejada, nós atingimos aí uns 80% do que originalmente planejado. Eu entendo que tivemos uma boa conquista, né? Quero muito agradecer a todos vocês, né? E o encontro de hoje se encerra, então, com essa tarefa de, no máximo, até segunda-feira, preencher esse formulário. Seja cuidadoso, não tenha pressa, lembre que vocês não vão estar me agradando, né? Vocês estão já iniciando um passo fundamental para o teu processo de produção da tua dissertação de mestrado, tá bom? Tenha calma em responder, você ainda não trabalhou os temas, trabalhe os temas e coloque lá para a gente poder ter um bom início no processo de produção textual. Então, entendo que a gente